Graças a Deus, a paz do Senhor para todos os irmãos que estão aí nos assistindo agora através dessa live pelo Facebook. Estou aqui aguardando o meu irmão Fagner entrar para que nós possamos dar início a essa live que nós programamos nesta noite. E eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Por isso, não saia daí. Além de nos assistir, que você possa compartilhar esta live com todos os seus amigos no Facebook, para que outras pessoas possam participar conosco, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus nesta noite. Estou aguardando Fagner, que estará entrando ao vivo comigo aqui nesta live, nesta noite. E ele, juntamente comigo, nós estaremos compartilhando uma palavra da parte do Senhor. Estou esperando o Fagner se conectar para que nós possamos participar dessa live nesta noite. E já está aí na tela do seu celular o nosso irmão Fagner Silva. Pastor Fagner, a paz do Senhor Jesus Cristo. Está me ouvindo aí? Amém, meu querido Diácono Flávio, a paz do Senhor Jesus. Estou sim, estou ouvindo bem, estou lhe vendo bem também. A paz do Senhor Que a todos os bom, irmãos que isso é estão maravilha. também chegando aí na transmissão. Aqui compartilhando esta live com o meu digníssimo pastor, amigo, Fagner Silva, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Vida. É isso mesmo, Fagner? Parece que deu uma travada. Fagner, está me ouvindo? Tô ouvindo. Isso. Está chegando bem aí a nossa conexão. Os irmãos que estão aí nos assistindo, a conexão está boa, irmãos? A imagem, o áudio. Os irmãos podem falar aí, tá? Falam para que a gente possa dar uma solução aí para o problema. Fagner, está me ouvindo direitinho? Tô ouvindo. Pois bem, então é isso aí, Fagner. Amém, Flávio. Estamos Tô te aqui nesta ouvindo. noite como havia... Está me ouvindo bem? Então é isso aí, como nós havíamos combinado hoje, estamos aqui nesta noite para compartilhar com todos os irmãos aí que estão nos acompanhando através desta ferramenta tão importante que é o Facebook. E nós estamos fazendo o uso para uma boa causa. E acredito que nesta noite Deus, através de nossa vida, irá transmitir para aqueles que estarão nos acompanhando, aqueles que vão nos acompanhar depois, uma palavra da sua parte. Pastor Fagner, fala aí alguma coisa também. Amém, meus queridos, é uma honra muito grande, né, poder estar aqui neste momento e conseguir aí fazer essa transmissão ao vivo aqui com o meu querido irmão Flávio. Ele que já algumas vezes a gente tentou entrar junto aí, não tinha dado muito certo, mas graças a Deus que hoje temos aí essa oportunidade maravilhosa de poder comunicar a palavra de Deus aos irmãos. E queremos convidar a seus irmãos que já estão conosco para estar compartilhando, mandando aí para os seus amigos. Já quero aqui mandar saudações ao meu querido pastor Levi Manuel, que Nosso está nos mestre. acompanhando também ali de Vitória. Um abraço também ao nosso querido diácono Valdemir, nosso querido presbítero Roberto, que também está ligadinho conosco, ele que ajuda a gente aqui também na congregação, aqui em São Lourenço, e aos irmãos que estão chegando, né? A paz do Isso, eu Senhor, estou que vendo Deus aqui. Estou vendo os aqui abençoe. que Estou vendo aqui que está conectado também, Fagner, conosco, a nossa irmã Marilena, minha sogra,
Também está conosco aqui a irmã Creuza, está nos assistindo, é a nossa irmã aqui da nossa congregação. Também o nosso amigo de infância, Gabriel, está aí nos assistindo. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de todos que estão aí nos assistindo neste momento e nos ajude a ir mais longe, a alcançar mais pessoas. Compartilhe esta live para que outras pessoas possam ser alcançadas. Fagner. Amém. Então, queremos convidar aí os irmãos, né, para reforçar, a compartilhar aí a live. A gente vai começar aqui falando de um tema muito importante. Vamos falar da morte para a vida. Iremos abordar aí uma passagem muito conhecida dos irmãos, mas que com certeza é uma palavra que conforta nossos corações na atualidade, tendo em vista o quadro em que o mundo está vivendo, o quadro em que a sociedade está vivendo hoje na atualidade. Eu tenho certeza que será bênção no céu. Iremos falar sobre a passagem da viúva de Naim, o capítulo de número 7, verso de número 11, e queremos convidar os irmãos a estarem também acompanhando esta passagem bíblica, que com certeza vai ser muito edificante para a vida de cada um dos irmãos, tá certo? Então, o diácono Flávio, né, para aqueles que não conhecem ainda, ele é meu irmão biológico, né, irmão de sangue aí, como a gente diz, tá certo? Então, é uma honra imensa poder compartilhar a palavra de Deus aqui junto com ele, a você que está nos acompanhando agora e você que vai nos acompanhar também depois que ver e ouvir este vídeo gravado, tá certo? E aí o nosso diácono Flávio também, fica à vontade aí. Eu vou ver se eu coloco aqui um fundo musical para a gente começar aqui o nosso diálogo, né, de hoje, aqui no nosso tema, Isso. em nome de Jesus. Amém. E tá subindo aí, o pessoal tá entrando, tá se conectando. Não sai daí não, crente, sai daí não, fica aí com a gente, tá? As pessoas fazem live aí pelo YouTube, às vezes pelo Facebook, às vezes pelo Instagram, e ficam 3 horas aí de show, de live, 5 horas de live, e as pessoas ficam ali assistindo. Às vezes os crentes é um pouco impacientes, sai, não tem paciência. Não saia daí não, fique aí conectado, com certeza Deus ele tem uma palavra para o teu coração. Alô, Lucas Feliciano, Deus abençoe todos os irmãos que estão aí envolvidos com esta transmissão neste momento. Irmã Ivone Maria, já vamos entrar, irmãos, está na palavra, tá? O Fagner vai colocar um fundo, um hino ali, para que a gente se prepare, para a gente começar a falar aqui a respeito da palavra de Deus. Antônio Altino Garcia, Deus abençoe o Altino Garcia que está aí a nos assistir neste momento. Deus continue abençoando a nossa irmã Valdíria Santos, que também está aí nos assistindo, compartilhando a nossa live. Compartilhe, querido, em nome de Jesus. Pastor Fagner, eu acredito que para nós iniciarmos bem esta live, eu acredito que a gente precisa fazer uma coisa, né? Nós não podemos perder o costume, isso. Nós não podemos perder o costume, orar, falar com Deus. Então, neste momento, nós iremos orar. Amém? Iremos orar. E após a oração, pastor Fagner, já podemos começar? Pode sim. Então, após a oração, o Fagner vai soltar um fundo aí. A gente já volta, depois desse fundo, com a palavra, com aquilo que a gente vai compartilhar nesta noite. E o Fagner vai estar começando aí, falando a respeito desse assunto da morte para a vida. E nós vamos compartilhando aqui a palavra de Deus com você. Fábio Rocha, Deus abençoe Fábio Rocha, nosso amigo, nosso irmão. Vamos orar, pastor Fagner? Vamos lá. Com muito respeito a Vossa Senhoria, nós estaremos orando, amém? Estaremos falando com Deus. Meus irmãos, o Fagner falando aqui com vocês, isso aqui é um milagre, irmãos. O Fagner falando com vocês é um milagre. Eu lembro nitidamente como se fosse hoje, a primeira oportunidade que o Fagner teve, lá no discipulado, lá no início, no começo, né, Fagner? Fagner sabe do que eu estou falando. E aqueles que conhecem de perto sabem do que eu estou falando. Não chora não, Fagner. O Fagner, quando teve a primeira oportunidade, irmãos, ele agarrou o microfone e ao invés de falar uma palavra, ele começou a chorar. Ele não conseguiu falar nada, só chorava. Então, eu me maravilho muito quando vejo o Fagner aí, com toda essa desenvoltura dele, que já trabalhou em rádio e está à frente de um ministério, é um homem que prega a palavra de Deus. Isso é um milagre da parte de Deus, porque nós não víamos
o Fagner como sendo um comunicador como é hoje, amém? Vamos orar e em seguida estaremos ouvindo aí um fundo musical e o pastor Fagner já começa falando do assunto que nós estaremos tratando nesta noite, amém? Feche os seus olhos aí onde você estiver neste momento, aí na sua casa, no seu trabalho, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, neste momento nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Eu estou aqui juntamente com o meu irmão, pastor Fagner. Eu estou aqui em São Paulo. Ele está lá em Pernambuco. Ó Deus, e vários irmãos que neste momento estão nos escutando. Deus, nós estamos ao vivo para todo o planeta Terra. Estamos ao vivo para o mundo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar que quiser acessar esta live ou este vídeo, vai acessar, vai nos assistir. Senhor, usa a nossa vida, que nós possamos ser um canal nas Tuas mãos nesta noite. E que todos aqueles que estiverem nos assistindo, nos escutando, possam ser tocados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aê, glória! Amém, pastor Fagner? Amém, glória a Deus. Amém. Ciclo de oração qualquer dia, pastor Fagner, na sua igreja? O ciclo de oração aqui é na segunda e na terça-feira. Isso, vamos deixar para orar mais no ciclo de oração. Pastor Fagner, vamos lá. Vamos sim, vamos aqui então começar o nosso estudo de hoje. Como a gente falou para os irmãos, tá certo? A gente vai estar meditando no texto de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11, tá certo? Vamos falar sobre o filho da viúva de Naim. E olha, a título de início aqui, né, eu quero avisar para os irmãos que essa palavra é uma palavra de esperança para o seu coração, é uma palavra de paz para você, é uma palavra de... é uma boa notícia em meio a tantas más notícias que você tem ouvido, visto. Não é? Eu tenho certeza que a sua vida ela será impactada, tá certo, com este momento de reflexão, com este diálogo que nós iremos fazer aqui e, ao mesmo tempo, trazer uma oração. E aí, eu quero, neste momento, já convidá-lo, tá certo, para que você abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 7, verso de número 11. Eu ia pedir aqui para o meu irmão Flávio, ele abrir esse texto de Lucas, lesse o versículo de número 11 para a gente. Lesse esse versículo de número 11 para a gente dar prosseguimento aqui, tá certo? Livro de Lucas. Casa, mantenha-se com a Bíblia aberta, né? Lucas, capítulo de número 11, capítulo de número 7, verso 11. Certo, Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas. Para quem não sabe, Evangelho segundo escreveu Lucas é, portanto, o terceiro livro do Novo Testamento, 7 e 11 de Lucas. A epígrafe do texto é o seguinte: o filho da viúva de Naim. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. A primeira observação que eu quero fazer com os irmãos é a cidade, tá certo? A cidade de Naim. Muitas pessoas associam a cidade de Naim, né, ao sobrenome da mulher, como se fosse um sobrenome, né, da mulher de Naim, ou como se fosse o nome da viúva, né? Mas, na verdade, Naim é apenas o nome da cidade, tá certo? Naim não se trata nem do nome da viúva, nem do nome do seu ex-esposo, né, do seu esposo. Naim se trata, então, da cidade, tá certo? A palavrinha Naim, ela vem de uma palavra hebraica, tá certo? Uma palavra hebraica que significa deleite, significa beleza. Então, essa palavra, Naim, beleza, deleite, no momento, essa palavra está sendo o contrário da história que está acontecendo na vida desta viúva, porque esta viúva não está vivendo um momento de deleite e nem está vivendo um momento de beleza, pelo contrário, está vivendo um momento de dor e de aflição. E esta mulher, ela estava exatamente nesta cidade, né, a cidade de Naim.
Naim era uma pequena cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul da cidade de Nazaré. Esta cidade também ficava a cerca de 34 quilômetros da cidade de Cafarnaum. E esta cidade ela ficava próxima ao monte chamado de Monte Tabor e também próximo ao Monte Gilboa, um pouco mais ao sudeste. E é curioso a gente notar também que esta cidade ela não aparece em nenhuma outra parte da Bíblia, senão somente no Evangelho segundo escreveu o médico Lucas. Ela só vai aparecer aqui nesse texto e ela também fica a 5 quilômetros da antiga cidade onde Eliseu ele vai ressuscitar, não é, o filho da mulher de Sunem, né? Então ele vai fazer esse milagre bem próximo ali à cidade de Naim, mas a gente não tem nenhuma descrição fora dessa citação de Lucas desta cidade. E até mesmo esse milagre que é narrado somente por Lucas, não é? Você vê que nenhum outro dos evangelhos vai narrar esse milagre, mas Lucas faz questão de colocar esse milagre, de fazer essa observação, narrando então esse grande feito, né? Esse grande milagre aqui que é realizado. Então, a guisa de introdução, para a gente começar aqui nosso diálogo, a gente falou um pouco aí sobre a cidade. O diácono Flávio. É verdade, pastor Fagner. É interessante, né? É que a cidade de Naim era uma cidade pequena, né? Sim. Era, na verdade, um pequeno vilarejo. E o interessante é que Jesus, ele sempre gostava, né? Jesus sempre se importou, sempre teve a intenção, sempre procurou tanto lugares como pessoas pequenas, né? Que não tinham tanta importância para a sociedade da época. Isso é muito interessante. Mas, continuando o texto que nós acabamos de ler nesta noite aqui, o pastor Fagner falou sobre a cidade de Naim, né? Esta curiosidade de que Naim não era o falecido esposo desta mulher que nós estaremos falando, e que ela se torna quase que a protagonista da nossa história nesta noite. Naim era o nome daquela cidade. E a Bíblia diz, pastor Fagner, que Sim. Jesus ele foi à cidade chamada Naim, e com Jesus ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. É muito interessante nós notarmos esse detalhe. Sempre onde Jesus ia, sempre onde Jesus estava, os seus discípulos estavam com ele. Os seus discípulos estavam ao seu lado. Os seus discípulos estavam aprendendo. Os seus discípulos estavam ali observando a forma que Jesus trabalhava, pregava, ensinava, que Jesus se comportava, porque os discípulos iriam dar continuação àquilo que Jesus iniciou. Então, veja que Jesus ele está ali com os seus discípulos e uma grande, uma numerosa multidão. Queridos irmãos, essa multidão, né, que faz parte da comitiva de Jesus Cristo, Jesus está com seus discípulos e uma grande multidão. Essa multidão faz parte da comitiva de Jesus Cristo. E essa grande multidão só seguia o Senhor Jesus por curiosidade. A maioria das pessoas a seguir a Jesus o seguia por conta da curiosidade. Por quê? Porque Jesus era aquele que andava sobre o mar. Jesus era aquele que multiplicava pães e peixes. Jesus era aquele que curava o cego. Jesus era aquele que curava o leproso. Jesus é aquele que curava a mulher do fluxo de sangue. Jesus, então, por onde ele ia, grandes multidões o seguiam. E a maioria das pessoas que estavam ali, que fazia parte dessa grande multidão que estava seguindo a Jesus, eram pessoas curiosas, eram pessoas que estavam seguindo a Jesus sem compromisso. Não é verdade, pastor Fagner? Sim. É verdade. É verdade. Então as pessoas estavam ali seguindo a Jesus, a maioria daquelas pessoas, aquela multidão, era simplesmente porque eles eram curiosos e porque eles não tinham compromisso, muito compromisso com Jesus.
Eles estavam ali por conta daquilo que Jesus podia lhe proporcionar. Muitas vezes eles estavam ali não era por aquilo que Jesus era para ele. Não estavam ali por aquilo que Jesus significava para eles. Estavam ali ao lado de Jesus por aquilo que Jesus podia lhe proporcionar. Porque quem não quer estar do lado de alguém que opera milagres e maravilhas? Não é verdade, pastor Fábio? Sim, Quem não quer sim. estar do lado de alguém que multiplica pães e peixes para uma multidão de pessoas se alimentarem? Quem não quer estar do lado de alguém que cura um cego? Quem não quer estar do lado de alguém que pode lhe proporcionar alguma coisa? Então, esta era a multidão que estava ali juntamente com Jesus. Sabemos que tinha algumas pessoas que seguiam a Jesus e não era só por interesse. Existiam pessoas que seguiam a Jesus porque criam que ele era o Filho de Deus. Como, por exemplo, aquele leproso que se aproxima de Jesus, se infiltra ali no meio da multidão, se aproxima de Jesus, e ele diz, Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. Aquele leproso, ele não estava reivindicando nada de Jesus. Ele reconheceu que Jesus podia lhe curar, mas se ele não lhe curasse, ele continuaria sendo Jesus. Mas muitas das pessoas que estavam ali seguindo a Jesus, estavam ali seguindo só por curiosidade. Não tinham compromisso nenhum com Jesus. Pastor Fagner, continue. Verdade, nem sempre, né, as pessoas que procuram Jesus procuram por motivações corretas, por motivações coerentes, né? A gente sabe de muitas pessoas que procuram Jesus simplesmente porque vê em Jesus a possibilidade de livrar-se de um mal ou de um problema, mas de fato o seu coração nunca esteve com Jesus ou nunca amou Jesus de fato. E isso é triste, né? A gente ver isso, porque às vezes as pessoas usam desse mesmo sentimento para se encontrar com Jesus, do sentimento que às vezes o ser humano usa para com outro ser humano. Porque eu posso me aproximar da irmã Ivone, não é, com maus intenções, com maus motivos, não é? Posso me aproximar da irmã Denise com motivações equivocadas e ela pode nem notar isso. Mas o mesmo não pode acontecer com relação a Deus. O mesmo não pode acontecer com relação ao Senhor. Toda vez que a gente se aproxima do Senhor, o Senhor é diferente do outro ser humano. O Senhor conhece o nosso coração, conhece as nossas motivações, conhece as verdadeiras razões pelas quais nós nos aproximamos, então, do Senhor Jesus. Nós observamos também aqui nessa passagem bíblica, no verso de número 12, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia também uma grande multidão. E aqui nós encontramos, então, o encontro da morte com a vida. Nós encontramos aqui este grande encontro da caravana que vinha com Jesus, com a caravana que vinha com a mulher. Ou seja, a caravana da morte, do sepultamento, que vinha com a viúva, e a caravana que vinha com Cristo, a caravana que acompanhava a vida. Nós vemos aqui nesse episódio dois grandes encontros, a caravana da vida e a caravana da morte. Nós vemos aqui nesse encontro o encontro de dois filhos, o Filho de Deus, vivo, e encontramos o filho da viúva que estava morto, que estava no caixão, no esquife. Nós encontramos aqui Jesus, o Filho de Deus, o Filho único, o unigênito do Pai, e nós encontramos aqui também o Filho único da viúva. Temos esses dois encontros aqui nesta passagem bíblica. Nós encontramos, então, Jesus destinado à morte e encontramos o filho da viúva que estava destinado a viver porque estava tendo encontro com o dono da vida. Nós temos aqui também dois sofredores. Nós temos Jesus que está caminhando para a cruz, que irá sofrer, um homem de dores, um homem de sofrimento. E nós temos aqui também o filho da viúva
o menino que estava agora diante, então, já estava diante da morte, a viúva estava, então, diante de um grande inimigo, que era a morte, que assolou, levou, então, seu filho, arrancando dela, então, a sua única esperança. E nós estamos aqui também nessa passagem de dois grandes inimigos, não é? A morte, que é um grande inimigo, vencida no último dia. Cristo, mas também o inimigo que agora já ceifou a vida deste menino. E temos aqui a morte que tirou a vida deste menino, que tirou a esperança desta mulher. E a gente vê então que da morte através da vida do menino, ou da personagem do menino, e temos então a vida através de Cristo. E aí então esse encontro dessas duas caravanas, mas este encontro vai resultar em mais vida, vai resultar em esperança, vai resultar em transformação, vai resultar em uma nova expectativa. A esperança dessa mulher, ela vai retornar no encontro com essa grande multidão. Graças a Deus. Isso é verdade. A caravana da vida se encontra com a caravana da morte. E olha, grandes coisas estão para acontecer ainda nessa história. A gente vê que quando essas caravanas se encontram, no versículo de número 13, a Bíblia diz assim: e vendo-a o Senhor, se moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Veja que coisa interessante. Jesus, ele viu aquela mulher, Fagner. Que coisa interessante. Meus irmãos, Jesus, ele poderia ter passado de longe, não é verdade? Jesus poderia não ter dado atenção para aquele cortejo fúnebre. Até porque todos nós sabemos que todos nós, por conta do pecado, nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. É natural. Isso é o ciclo natural da vida. Mas Jesus faz questão, como fez questão de ir à cidade chamada Naim. Jesus faz questão de, quando vê aquela mulher, se mover-se de íntima compaixão por ela. E meus queridos e amados irmãos, o que é ver? Ver significa perceber pela visão, enxergar. Jesus nunca fechou os seus olhos para os menos favorecidos, vale? Sim, verdade. Virou as costas para os menos favorecidos. Aleluia. Jesus, na verdade, veio para essas pessoas. Jesus, ele se importa com esse tipo de gente. Então, Jesus não virou as costas. Jesus, quando viu, ele se moveu de íntima compaixão por aquela mulher. E se mover de íntima compaixão, queridos e amados irmãos, é uma coisa muito profunda. Porque quem era aquela mulher? Era ela uma das parentes ou amigas de Jesus? Jesus a conhecia do passado, de algum lugar? Não. Jesus provavelmente nunca tinha visto aquela mulher, mas ele se moveu de íntima compaixão por ela. Jesus se importou por ela. Aleluia. Jesus não perdeu a oportunidade de se aproximar daquela mulher. Jesus sentiu o que aquela mulher estava sentindo. Jesus, ele sentiu o que aquela mulher estava sentindo, queridos. Se mover de íntima compaixão por uma pessoa é sentir o que aquela pessoa está sentindo. O Senhor não se preocupou com tais questões de que se ele conhecia ela, se era alguém da sua família. Jesus, ele estava sofrendo junto com aquela mulher, pastor Fábio.
Que coisa maravilhosa. Jesus estava sofrendo com ela. Quando Jesus se aproxima daquela mulher, é como se ela estivesse dizendo, você não está, é como se ele estivesse dizendo, você não está sofrendo sozinha. Eu estou aqui para sofrer com você. É por isso que Jesus ele nos entende em todas as facetas da nossa vida, porque ele sente aquilo que nós estamos sentindo. Jesus, ele nos entende. Então foi isso que aconteceu quando Jesus ele vê aquela mulher no versículo que nós acabamos de ler. Ele se moveu de íntima compaixão por ela. E Jesus, ele diz para aquela mulher, não chores. E aí eu vou deixar que o Fagner comente sobre isso. É verdade, Jesus diz para ela, não chores, no verso de número 13. E, meu querido diácono Flávio, parece algo estranho, né? Contradizente, porque se tem uma coisa que a gente faz quando a gente perde um ente querido é chorar. É comum chorar no sepultamento. É comum chorar quando a gente perde. E Jesus, ele vai na contramão e diz, não chores. Não há uma palavra mais insensata, talvez, na nossa ótica, num sepultamento, numa perca, principalmente numa perca dessa aqui, que não está na ordem natural da coisa, porque no comum é os filhos sepultar os pais, mas aqui está os pais sepultando os filhos. Não há uma palavra mais insensata num funeral, na nossa ótica, na nossa visão, do que você dizer, não chores. Vá dizer para um pai que perdeu um filho, não chores na hora do sepultamento. Vá dizer para uma mãe, não chores, para ela que perdeu um filho hoje. Vá dizer para um filho, não chore, se ele perdeu o seu pai, ou a sua mãe, ou um irmão, ou um ente querido. Essa palavra parece insensata na nossa ótica, mas a verdade é que Jesus ele tinha poder e autoridade para dizer, não chores. Eu sei que funeral é um ambiente de chorar, é um momento de derramar lágrimas. Mas Jesus, ele está dizendo, não chores, porque embora a morte traga sofrimento, embora a morte traga dor, embora as lágrimas sejam esperadas no momento de luto, no momento de aflição, mas observe que Jesus, ele diz para essa mulher, não chores. E quando a gente olha essa palavra, não chores, ela está no mesmo patamar daquele dos mandamentos, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás. E ali nos mandamentos a gente percebe que está uma ordem. Jesus está dizendo, não faça isso, não faça aquilo. E aqui Jesus está dando uma ordem para essa mulher. É como se ele estivesse dizendo, eu ordeno a senhora que não chores. Mas, pastor, por que Jesus faz isso? Porque Jesus tem autoridade para fazer isso. E ele vai dizer, não chore. Jesus está dando uma ordem. É o mesmo que está... o mesmo que está dizendo, não chores, é aquele que tem poder para estancar as nossas lágrimas. Jesus não apenas dá uma ordem que aquela mulher não possa cumprir. Jesus dá uma ordem porque ele é aquele que estanca as nossas lágrimas. Jesus ele pode dizer para mim e para você, não chores, porque ele tem poder não apenas a autoridade de dizer não chores, mas ele tem autoridade para estancar as nossas lágrimas. Seu poder não é apenas de nos consolar em meio à dor. O seu poder não é apenas de nos trazer uma palavra de conforto em meio à dor, mas o seu poder pode colocar um ponto final nas nossas lágrimas. Eu creio. Pode colocar um ponto final no nosso sofrimento. Pode colocar um ponto final em nossas aflições. Eu creio, meu diácono Flávio, meus irmãos que estão aqui nos ouvindo neste momento, que Deus ele tem poder de colocar um ponto final na tua dor, de colocar um ponto final no teu sofrimento. Ele pode estancar as tuas lágrimas nesta noite. Ele pode não apenas dizer para você, não chores, mas ele é aquele que tem poder para estancar as tuas lágrimas. Eu não sei o quadro que você se encontra,
o tamanho do problema que você está enfrentando, mas eu tenho certeza de uma coisa: Jesus, ele coloca um ponto final naquilo que causa o meu choro e o teu choro. Ele coloca um ponto final naquilo que deixa a nossa alma ferida, deixa a nossa alma machucada. Jesus, ele coloca um ponto final nas tuas lágrimas. Glória a Deus. Que coisa linda, né? Aleluia. Jesus falando para essa mulher: não chores. Mas com certeza não ia ficar só nisso, pastor Fagner. Porque enquanto o pastor Fagner estava falando, eu estava aqui pensando. Quando Jesus fala para aquela mulher não chorar, com certeza ele já tinha uma solução para o problema dela. Aleluia. O que a gente entende com isso? É que se nós não tivermos, querido, não tivermos a disponibilidade para ajudar alguém, nós não temos o direito de falar para alguém não chorar. Se Jesus, ele teve a liberdade, a ousadia de falar para aquela mulher não chorar, era porque ele tinha algo sobrenatural para realizar na vida daquela mulher. E se nós continuarmos lendo o versículo aqui de número 14 da nossa Bíblia, do livro de Lucas, capítulo 7, diz assim: e chegando-se, quem foi que se chegou, pastor Fagner? Jesus. Jesus se chegou. Veja que coisa interessante, Jesus não fica de longe. Jesus, ele se dá o luxo de se arriscar pela vida de uma pessoa. Jesus, ele sempre estava disposto a se aproximar dos seres humanos. Jesus, pastor Fábio, é muito diferente dos crentes da atualidade. Você sabia disso? Eu me arrisco até a dizer, eu já disse algumas vezes e repito, eu me arrisco a dizer que se Jesus estivesse fisicamente nos nossos dias hoje, Jesus não seria convidado para pregar em muitas igrejas evangélicas do nosso tempo. Porque Jesus, ele sempre se dava ao luxo de estar comendo e bebendo entre pessoas que era menosprezada diante da sociedade. Jesus conversava com a adúltera, claro, ele tinha sim um objetivo no diálogo. É por isso que eu disse, pastor Fagner, se eu não tenho a disposição para ajudar alguém, eu não devo dizer não chores. Porque de nada adianta para eu dizer para uma pessoa que está com fome que Deus vai dar o sustento e eu ter condição de ajudar e não fazer nada. Você concorda comigo, pastor Fábio? Sim, é melhor nós termos uma pequena ação do que uma grande pena, não é? Então, veja só, Jesus se chegou àquela mulher. Ou seja, na verdade, Jesus se chegou até aquele esquife, até onde estava aquele jovem. E quando Jesus se aproxima daquele esquife, e ele toca no esquife, aquele esquife ele é obrigado a parar. Jesus parou aquele enterro. Quem sabe todas as pessoas que estavam ali junto com aquela mulher já estavam até pensando no almoço, estava pensando na janta, estava pensando em voltar para casa, estava só acompanhando aquela mulher até o cemitério para enterrar o seu filho. Aquela mulher, por outro lado, sabia que estaria voltando para casa sozinha. Ela havia perdido o seu esposo, ela havia perdido agora o seu filho, talvez aquele que iria prover o seu sustento até o resto da sua vida. Então aquela mulher, ela está muito abatida, muito angustiada, ela está chorando, sofrendo demais. Então Jesus se aproxima, toca no esquife e ele para aquele enterro. Eu quero dizer nesta noite, para muitas pessoas que estão me ouvindo, baseando-me no texto que nós estamos lendo, baseando-me naquilo que eu li nesta noite, de que Jesus, ele parou aquele enterro. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, me assistindo nesta noite, para você que vai assistir este vídeo, sabe aquilo que você estava pensando que não tinha mais jeito?
As pessoas já estavam dando por perdido. Jesus está parando esse enterro nesta noite. Jesus está parando esse cortejo fúnebre. Jesus está aqui neste momento para te dar vitória. Então veja, meus queridos irmãos, que o cadáver, ele era envolto em lençóis, ele era levado sobre uma tábua ou maca. Naquele tempo não se usavam ataúdes ou caixões como nós conhecemos hoje, pastor Fagner. E Jesus, ao tocar naquele esquife, naquele caixão, Jesus, ao tocar naquela maca em que aquele menino, aquele jovem estava sendo levado para ser sepultado, Jesus, ele corria o perigo de ficar ritualmente impuro. Veja o risco que Jesus estava correndo. Mas ele não desistiu, ele foi até o fim. Como ele o foi para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus, ele foi até o fim. E esse é um gesto de compaixão e de solidariedade com a viúva que Jesus demonstrou. Jesus, querido, ele se moveu de íntima compaixão por essa mulher. Ele foi até, meus queridos e amados irmãos, até esse ponto de correr o risco de ser considerado ritualmente impuro, porque Jesus era judeu. E como judeu, ele não poderia tocar em coisas impuras. Para o judeu, aquilo que Jesus fez, ritualmente falando, era impuro. Ele não podia fazer aquilo. Só que Jesus estava trazendo a vida para aquele jovem. Pastor Fagner, continua. É verdade. Jesus traz a vida para este jovem. E por isso que no verso ainda de número 14, né, chegando-se então Jesus tocou o esquife e os que levavam então pararam naquele momento. E Jesus agora não dirige mais a palavra à mulher, mas aquele que havia dito à mulher, não chores, porque tem poder de estancar as suas lágrimas, diz agora para o menino que está morto dentro. Jesus então diz para ele, jovem, eu te digo, levanta-te. Aleluia. E o verso 15 diz, e o defunto assentou-se e começou a falar. Aleluia. Jesus dá essa ordem para o menino, levanta-te. É curioso a gente notar isso aqui. Eu sei que ler isso aqui parece algo muito simples, não é? Mas imagino que alguém está no sepultamento. Se você só ler por ler, não vai perceber os detalhes, né, pastor Wagner? É verdade, é verdade. É preciso mergulhar. Imagino que é você estar num sepultamento e alguém olhar para o morto, não é? E dizer, levanta-te. Dessa ordem, Jesus chama o morto. Jesus dá uma ordem para ele levantar-se. Aquele que é a ressurreição e a vida tem poder sobre a morte, e por isso ele está dizendo, levanta-te. A morte, querido, escuta a voz de Jesus. Coisa a morte escuta a sua voz. Quando Jesus chega, a morte precisa bater em retirada. Quando Jesus chega, a morte, ela não tem a última palavra, porque para nós, seres humanos, a morte parece ter a última palavra. Acabou, terminou, é ponto final, é final de linha, é final de história, não tem mais saída, a morte acaba com a nossa esperança, mas para Jesus a morte não tem a última palavra, a morte não tem a última palavra quando Jesus chega, a morte pelo contrário escuta a sua voz, o mesmo Jesus que ressuscitou esse jovem, que deu vida a esse jovem, ele há de nos ressuscitar na ressurreição do último dia. Paulo disse que a esperança é essa, que se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, Jesus, ele diz para o jovem, levanta-te, porque ele é o autor da vida. Aleluia. Ele disse para Lázaro, vem fora. Lázaro veio.
Ele disse para este jovem, levanta-te, e ele teve que levantar, porque ele é o autor da vida. Eu não sei o que para você já não tem mais esperança. Eu não sei o que para você já não tem qualquer mais expectativa. Eu não sei o que está sendo enterrado na sua vida, mas eu creio que Jesus, ele tem poder de dizer, levanta-te. Aleluia. Meu querido irmão Flávio, quando vai fazer agora 2 anos, né, que eu sofri um acidente de moto, não é? Quando eu sofri um acidente e quando eu caí ali no chão, certo? E eu não sentia uma das pernas, e eu no momento fiz uma oração ao Senhor, e enquanto as pessoas se aproximavam para tentar ver, tentar saber o que estava acontecendo, e naquele momento eu falando com Deus, eu pedindo ao Senhor que fizesse a vontade dele na minha vida, se eu voltaria a andar, se eu voltaria a ter a perna recuperada ou não, mas eu pude contemplar o Senhor, confortar o meu coração e consolar a minha alma, porque Aleluia. Ele é o autor da vida. E Ele estava dando naquele dia, naquele acidente, Ele estava dizendo, eu te dou mais uma oportunidade. Ele estava naquele dia do acidente dizendo, olha, você ainda vai muito além, ainda tem muitas coisas para fazer. E então só veio à minha mente, ao meu coração, a verdade da sua palavra de que a nossa vida está na palma das mãos de Deus. É Ele que tem a palavra final. Crente não é peru para morrer em véspera de festa. O crente só vai na hora, no dia, porque todos os meus dias, vai dizer no Salmo 139, estão todos eles escritos no livro de Deus, estão escritos diante do Senhor. Eu tenho uma palavra profética para você. Alguém ou todo mundo calculava, contava de que essa enfermidade, de que essa crise, de que o que você está enfrentando, o final seria a morte, mas Jesus, ele é o autor da vida. Ele é o Senhor da vida. Ele está presente. É Ele quem faz a gente sonhar, faz a gente enxergar o amanhã, faz a gente ver um novo dia. Eu não sei o quanto você está prostrado diante das circunstâncias, mas eu sei de uma coisa, Jesus estanca lágrimas, Jesus ele para o nosso choro, Jesus ele para até mesmo o caixão que está indo para o sepultamento e dá ordem a quem está dentro, dizendo, levanta-te. Nesse dia, o coveiro teve que fechar a cova sem defunto. Nesse dia, o coveiro teve que voltar para casa porque o expediente foi encerrado, porque o dono da vida cruzou naquele dia aquele caixão que estava saindo da cidade sem qualquer esperança, sem qualquer expectativa. Aleluia. Aqueles que foram contratados para chorar foram todos dispensados, porque na cultura do século I havia as pessoas que eram contratadas para chorar, foram todo mundo dispensada. O sepultamento não aconteceu. O jovem não foi sepultado, aquilo terminou de forma inesperada. Todo mundo sabia que o final de alguém que morre é ser sepultado, é ser levado para a tumba, mas naquele dia tudo aconteceu ao contrário, não teve sepultamento, não teve mais choro de dor, pelo contrário, o choro agora vai se transformar em choro de alegria, porque o mestre da vida, o Senhor da vida, estava naquele dia dizendo, levanta-te, menino, levanta-te, eu te ordeno, levanta-te, porque Ele é o autor da vida. Jesus chegou primeiro na minha vida, na sua vida, e por isso Ele mesmo diz para a gente que quando Ele chega, querido, quando Ele chega para mim e para você, já não há mais qualquer falta de esperança, porque Ele é a esperança viva para a nossa alma. A nossa esperança não é um sentimento. A nossa esperança não é uma emoção. Aleluia.
A nossa esperança é uma pessoa, a nossa esperança é Jesus. Graças a Deus por essas palavras. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando com muitas pessoas que estão nos assistindo neste momento. Nós acompanhamos aqui os comentários, vemos os irmãos dizendo aleluia, glória a Deus. Deus está falando neste momento através da sua palavra, Fagner, né? Que coisa maravilhosa. Muitas pessoas fazem lives no Facebook e fica aquelas profetadas, né? Aquelas coisas que a gente percebe só de passar a vista que não tem nada de Deus. E nós estamos aqui nesta noite compartilhando a palavra de Deus. Tudo que nós estamos falando aqui é compartilhando a palavra do Senhor. Em momento nenhum aqui nós estamos profetizando que você vai receber chave de carro, de casa. Apesar de crermos que Jesus ele pode nos conceder isso, mas nós estamos aqui nesta noite pregando a palavra de Deus e dizendo a você que está nos assistindo, que talvez pensou que tudo estava acabado. Talvez você já estava até se despedindo daquilo que era teu, daquilo que Deus te deu. Mas nesta noite, o Senhor está ressuscitando aquilo que morreu na tua vida. A Bíblia diz que quando Jesus se aproxima, Jesus fala com aquele que estava morto, ele ordena que volte à vida. Jesus ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Então esta é a palavra de Deus para a sua vida que está nos assistindo. Nós vamos deixar vocês com gostinho de quero mais. Homileticamente falando, né, pastor Fagner? O bom pregador, ele deixa os ouvintes com gostinho de quero mais. Então nós vamos deixar você que está nos assistindo com gostinho de quero mais. Logo em breve nós estaremos de volta aqui fazendo outra live como esta, pregando a palavra de Deus, mas as minhas considerações finais é esta, de que Jesus, nesta noite, através desta palavra, ele está ressuscitando muitas coisas em todas as áreas da vida de alguém, baseando nesta palavra que nós acabamos de ler sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Nós queremos dizer que Jesus não mudou. Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus, nesta noite, ele quer fazer um grande milagre na sua vida. Jesus, nesta noite, ele chegou para parar o cortejo fúnebre. Eu não sei qual é a área da tua vida que está precisando de uma ressurreição da parte de Deus. Você está nos assistindo nesta noite desesperado, desesperada. Eu não sei o que te atormenta. Eu não sei o que está tirando a tua paz, a tua alegria, o teu sono. Eu não sei o que está tirando a tua paz. Mas nesta noite, Jesus, ele conhece a tua vida. Jesus, ele sabe como você está. E ele, nesta noite, veio como aquele que para o cortejo fúnebre. Ele veio como aquele que tem compaixão por você, pela tua família, pela tua vida. Ele vai te dar a vitória. Pastor Fagner, as nossas considerações finais. Temos 4 minutos para encerrar essa live. Amém, queridos, amém. Eu quero encerrar citando para os irmãos o verso de número 15. Diz assim: o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Jesus entregou o menino a quem de direito? Entregou a sua mãe. Aleluia. Jesus devolveu para aquela mãe a esperança dela. Jesus devolveu para aquela mãe o seu filho. A vida entrou no jovem e ele se assentou. O silêncio da morte foi vencido porque o menino começou a falar. O jovem que estivera morto agora passa a dialogar, passa a conversar, passa a falar algo. Não está escrito o que ele falou, mas eu tento imaginar o que é que esse jovem falou. O que é que ele relata para sua mãe, o que é que ele relata para todos que estão ali. Então Jesus o restituiu à sua mãe, devolveu para sua mãe. A esperança voltou a brilhar no coração daquela mãe que outrora estava aflita, mas agora poderia ouvir a voz do seu menino.
O Aleluia. irremediável aconteceu. O impossível aconteceu. Talvez aquela mãe estava vivendo um momento em que pensava dia após dia: nunca mais verei meu filho. Nunca mais ouvirei meu filho. Mas o irremediável aconteceu. O impossível aconteceu. O menino ainda ia ser visto por muitos dias para aquela mãe. E o menino voltou a falar. Aleluia. O menino voltou a dialogar com aquela mãe. O impossível tornou-se realidade. A vida defraudou suas bandeiras. A vida, então, foi hasteada para aquela mãe. E ela pôde contemplar o seu menino vivo, ressuscitado. O choro condoído foi, então, trocado pela alegria indizível. O choro que marcou a saída desta mãe de casa, agora vai marcar a sua volta para casa, mais um choro de alegria. As vestes mortuárias foram então deixadas para trás. E agora o menino já podia vestir as vestes dos vivos. Porque, meu diácono Flávio, tem até as vestes dos mortos, não é? É uma veste específica para quem está sendo sepultado, mas as vestes mortuárias foram deixadas para trás. Aleluia. O menino pôde vestir as vestes dos vivos. Aleluia. Há um comentarista bíblico comentando essa passagem que ele diz que nesse texto nós vemos então o maravilhoso poder de Jesus, através da sua profunda compaixão, da sua infinita sabedoria, da sua ilimitada autoridade e através do seu maravilhoso poder. Aleluia. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Glória que você possa ser impactado por este Jesus, que devolve para a gente a nossa alegria. Tem muita gente, meu diácono Flávio, com medo, não é, do que o mundo está vivendo, do que a sociedade está vivendo, pessoas que estão apavoradas, entrando em crises de ansiedade, em depressão, aflitas, pessoas que não estão mais conseguindo vislumbrar o amanhã. Mas eu tenho uma convicção no meu coração, é só um tempo. Logo, logo isso vai passar. Logo, logo isso será apenas história. E que você possa passar esse momento com fé, terminar este momento com fé, romper este momento com fé. Aleluia. Porque logo, logo, tudo isso vai passar. E o que ficará será o testemunho que você poderá dar e poderá compartilhar de tudo aquilo que você viveu, de tudo aquilo que você enfrentou. E que você possa guardar essa palavra nesta noite. Que você possa guardar esta verdade nesta noite. Está te devolvendo a esperança nesta noite. Ele te devolve a esperança de uma manhã feliz, de uma manhã diferente, de uma manhã repleta de louvor ao seu santo nome, porque ele é bom, porque ele é fiel, porque ele é digno de honra e de glória na minha e na sua vida. E nós não estamos aqui, como falou o nosso diácono Flávio, como algumas lives que a gente vê e que é mais um desserviço ao evangelho do que um serviço ao evangelho. Porque a gente vê as pessoas se desvirtuarem da palavra de Deus para pregarem aquilo que o seu coração deseja, para pregar aquilo que agrada o ouvido de quem ouve e conforta apenas com uma autoajuda. Mas, como eu costumo dizer, nós não viemos fazer aqui uma transmissão para trazer para você uma palavra de autoajuda, mas nós estamos aqui trazendo uma palavra de ajuda do alto. Tem ajuda de Deus para a minha vida, para a sua vida. Palavra de Deus que gera vida em nós. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. O salmista disse: vivifica-me, Senhor. Ele estava
à beira da morte espiritual, mas ele disse, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Que você possa ser vivificado mediante Aleluia. a palavra de Deus. A palavra. Eu sei que os irmãos que ficaram conosco até agora, meu diácono Flávio, né, a gente começou aí com meados de 17 irmãos, chegou um pico aí de 22, 23, né, e ficamos aí em meados aí de 17, 18, né, estamos aí com 19, eu sei que só ficou aqui na live, quem gosta de ouvir a palavra de Deus. Quem gosta de... Até porque as pessoas que me acompanham no Facebook, as pessoas que acompanham as minhas transmissões, a sua também, são pessoas que já sabem o perfil da pregação, né? O perfil da mensagem. Já sabe pelo cozinheiro o tipo de prato que sai. Né? Então, está aqui porque sabe e quer se alimentar da palavra de Deus, da genuína mensagem da palavra de Deus. E Aleluia. eu deixo aqui essa palavra de conforto espiritual, de ajuda do alto. Que Deus ele console o seu coração, console sua alma, edifique sua vida e que você possa cada dia mais firmar os seus pés, seus passos em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Nós já estaremos encerrando essa live. Aí quem vai estar orando é o pastor Fagner, ou eu oro e ele entrega a bênção. Ele que fala, ele que é o pastor aqui, amém? Eu sou apenas um diácono. Meus queridos irmãos... Pode fazer, para não ficar bem dividido o pão, aí o senhor ora e eu dou a bênção aqui, então. Certo? Amém. Então, pastor Fagner, fica certo assim, a gente vai ver um outro assunto para nós conversarmos, para nós tratarmos. Amém? Certo. Eu falei para o Fagner, vamos ver um assunto da Bíblia, de fácil compreensão, para que você que está nos assistindo entenda o que a gente está falando. Temos visto também muitas lives aí que a gente não entende muita coisa, precisa de um dicionário, precisa puxar na internet o que significa as palavras que algumas pessoas falam, palavras de muito difícil compreensão. Estamos aqui para falar para você de uma forma muito simples o Evangelho. O Evangelho é simples e existem muitas pessoas que dificultam a compreensão do Evangelho. Então estamos aqui para transmitir um Evangelho simples para você que está nos assistindo. Amém? Vamos orar, pastor Fagner? Vamos orar, liberar os irmãos e logo em breve estaremos de volta em nome de Jesus com outra live assim, né, junto com o pastor Fagner. Vamos orar. Quero agradecer a todos os irmãos que estão aí nos assistindo. Irmã Creuza continuou conosco, todos os outros irmãos, Jefferson Lima, irmã Rossana, todos vocês que estão nos assistindo aí, muito obrigado por ter estado conosco. Vamos orar neste momento? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor. Meu Deus, neste momento eu te apresento o Fagner, te agradeço pela sua vida, sua esposa, sua família. Senhor, te apresento cada um dos nossos ouvintes, cada um dos irmãos que estão agora assistindo esta live. Deus, aqueles que começaram a assistir conosco e por algum motivo acabaram saindo. Mas eu te apresento a vida de todos eles, Senhor. Meu Deus, assim como Jesus ele fez um grande milagre na vida do filho desta viúva, que o Senhor possa fazer, ó Deus, um grande milagre na vida de todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento, Senhor. Que nesta noite o cortejo fúnebre seja parado e aquilo que estava sendo levado para ser enterrado ou dado como perdido possa ter esperança, ó Pai, e retornar para a mão de quem de direito. Assim como aconteceu na vida desta viúva, o Senhor devolveu o seu filho para ela. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer um grande milagre e restituir tudo aquilo que aqueles que estão nos assistindo neste momento acabaram perdendo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Pastor Fagner. Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor.